O milionário desafiou a entregadora. Conserta se for capaz. E ela deixou seus 5 engenheiros no ridículo. Deixa as peças com a segurança. Eduardo Mendes disse, sem nem levantar os olhos do tablet, sua voz ecoando pela sala de servidores em pânico. A menos que você ache que consegue consertar o que 5 engenheiros formados não conseguiram. Marina Santos parou na entrada do data center, capacete laranja debaixo do braço, observando o caos ao seu redor. 5 homens de jaleco branco se moviam freneticamente entre os servidores, suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado. As telas piscavam mensagens de erro em vermelho e o zumbido constante dos ventiladores soava como um alarme de emergência. Na verdade, eu posso dar uma olhada, Marina respondeu, colocando a mochila de ferramentas no chão. Esse tipo de configuração de resfriamento me lembra um problema parecido que resolvi no meu último trabalho. Eduardo finalmente olhou para ela. Alto, óculos de grau, jaleco branco impecável sobre uma camisa azul. Aos 35 anos, ele tinha construído a tecnologia avançada Industries do zero, e agora via tudo desmoronar por causa de um sistema de resfriamento defeituoso. Olha, eu aprecio a confiança, ele disse, o estresse se transformando em arrogância. Mas isso aqui é tecnologia de servidor quântico que vale mais que a casa da maioria das pessoas. Se você acha que consegue ter sucesso onde minha equipe de especialistas falhou, então vá em frente, conserta se for capaz. Marina sentiu o sangue ferver. Aos 28 anos, ela já estava acostumada com esse tipo de subestimação. Filha de operário de fábrica em Campinas, tinha aprendido cedo que a desconfiança dos outros era muitas vezes sua maior vantagem. Tá bom, ela disse, amarrando o cabelo num rabo de cavalo. Mas vou precisar de acesso ao sistema. Lucas, o engenheiro-chefe, olhou para Eduardo com incerteza. Chefe, a gente tentou tudo. O sistema inteiro parece ter um problema de arquitetura fundamental. Pode ser que precisemos parar por dias. Eduardo cerrou os punhos. A empresa estava na iminência de fechar um contrato milionário com o governo para a infraestrutura digital. Qualquer atraso poderia custar milhões e destruir sua reputação. Deixa ela tentar, Eduardo murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Marina se aproximou do console principal, seus olhos escuros percorrendo as telas com interesse genuíno. Ela tinha estudado engenharia mecânica na faculdade noturna, enquanto trabalhava de dia, e nos últimos 3 anos, como entregadora técnica, tinha visto todo tipo de problema em sistemas industriais. Vocês checaram a configuração da rede elétrica? Ela perguntou, puxando um diagrama da mochila. Claro que sim, respondeu um dos engenheiros. O problema é no sistema de resfriamento. Marina balançou a cabeça, conectando um pequeno osciloscópio que carregava sempre consigo. Não, olha aqui. Vocês estão vendo interferência harmônica. O problema não é no resfriamento, é na configuração da rede elétrica que está criando interferência. Por 2 horas, Marina trabalhou em silêncio, reconfigurando conexões e ajustando parâmetros que os engenheiros nem sabiam que existiam. Eduardo observava fascinado, sua arrogância inicial dando lugar à curiosidade genuína. Pronto, Marina disse finalmente, limpando as mãos num pano. Podem ligar. Os servidores voltaram à vida com um zumbido suave e constante. As telas de erro desapareceram, substituídas por indicadores verdes. Mas não era só isso. O sistema estava funcionando 40% mais eficiente que antes. Eduardo ficou sem palavras. Seus engenheiros se entreolharam incrédulos. Como você? Eduardo começou, mas Marina já estava guardando suas ferramentas. Vocês estavam tão focados na mecânica do resfriamento que perderam a interferência elétrica, ela explicou, mostrando seus diagramas feitos à mão. Já vi isso em sistemas menores. É uma questão de pensar no sistema como um todo, não só nas partes individuais. Pela primeira vez, Eduardo realmente a viu. Não apenas o uniforme de entregadora ou o capacete de segurança, mas a mente brilhante que tinha acabado de salvar sua empresa de um prejuízo de milhões. Eu devo um pedido de desculpas, Eduardo disse, estendendo a mão. E provavelmente muito mais que isso. Eu sou Eduardo. Marina, ela respondeu apertando a mão dele e sentindo uma descarga elétrica inesperada, não dos servidores, mas do toque dele. Você...
Você fez faculdade de engenharia? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Marina sorriu. Engenharia mecânica, formada há 5 anos. Fiz noturno enquanto trabalhava de dia. O trabalho de entregadora me dá liberdade e desafios técnicos variados. E você gosta disso? Adoro resolver problemas que outros acham impossíveis, Marina disse fechando a mochila. Principalmente quando todo mundo diz que não dá para fazer. Eduardo riu, e Marina percebeu que atrás da fachada de empresário bem-sucedido havia um homem que ainda se lembrava da paixão pura de resolver problemas difíceis. Bem, Eduardo disse, espero que possamos nos encontrar de novo. Talvez eu precise de mais entregas técnicas. Marina sorriu, colocando o capacete. Estarei por aqui. São Paulo é cheio de problemas esperando para serem resolvidos. Capítulo 2. Conexões inesperadas. 3 semanas depois, Marina recebeu outro chamado para a Tecnologia Avançada Industries. Desta vez, Eduardo havia pedido especificamente por ela para entregar peças para um upgrade urgente no sistema de ventilação. Urgente mesmo? Marina perguntou, notando que o sistema estava funcionando perfeitamente quando chegou. Eduardo estava esperando na recepção, sem o jaleco branco desta vez, vestindo apenas uma camisa azul e jeans. Bem, Eduardo disse, passando a mão pelos cabelos, talvez não tão urgente assim. Mas já que você está aqui e quer tomar um café, tenho algumas perguntas sobre otimização de sistemas. Marina riu. Perguntas sobre sistemas ou você só queria me ver de novo? Os dois, Eduardo admitiu, corando ligeiramente. Eles se sentaram no café da empresa e Marina descobriu que Eduardo era completamente diferente do empresário arrogante que tinha conhecido. Ele falava com paixão sobre tecnologia, mas também ouvia com interesse genuíno quando ela contava sobre seus outros trabalhos. Você disse que se formou há 5 anos, Eduardo comentou. Como foi fazer faculdade trabalhando? Marina mexeu o açúcar no café, lembrando daqueles anos difíceis. Meu pai trabalha numa fábrica em Campinas desde que eu era pequena. Minha mãe sempre disse que educação era o único jeito de ter uma vida melhor. Então eu trabalhava de dia numa oficina mecânica e estudava de noite. E por que escolheu trabalhar com entregas depois de formada? A crise de 2020 fechou muitas oportunidades na engenharia, Marina explicou. Mas o trabalho de entregadora técnica me deu algo que eu não esperava. Liberdade para escolher meus desafios e contato direto com problemas reais. Não fico presa numa mesa planejando teorias. Eduardo assentiu pensativo. Eu entendo isso. Meu pai era mecânico. Morreu quando eu estava na faculdade, mas sempre dizia que as melhores soluções vêm de entender o problema com as próprias mãos. É por isso que você entrou na tecnologia? Partly, Eduardo disse olhando pela janela. Eu queria criar algo que honrasse a memória dele. Ele sempre consertava coisas que outros diziam ser impossíveis de consertar. Marina sentiu uma conexão inesperada. Igual você fez comigo no data center. Não, Eduardo balançou a cabeça. Você que me lembrou dele. A forma como você olhou para aquele problema, não como algo complicado, mas como um quebra-cabeça interessante. Nas semanas seguintes, os pedidos de Eduardo se tornaram mais frequentes. Peças para ar-condicionado, componentes para upgrade de rede, equipamentos de segurança, sempre com a solicitação específica de que Marina fizesse a entrega. Você sabe que eu sei que você não precisa de metade dessas coisas, né? Marina disse numa quinta-feira, entregando cabos de fibra ótica que Eduardo claramente não ia usar. Eu sei que você sabe, Eduardo respondeu sorrindo. Mas você continua vindo. Talvez eu goste da companhia, Marina admitiu. Suas conversas evoluíram de discussões técnicas para tópicos pessoais. Eduardo contou sobre a pressão de manter a empresa crescendo, sobre noites sem dormir, preocupado com funcionários e contratos. Marina falou sobre seu sonho de ter uma consultoria própria, ajudando pequenas empresas a otimizar seus sistemas técnicos. Você já pensou em fazer isso? Eduardo perguntou. Abrir a consultoria? Todos os dias, Marina suspirou. Mas é complicado. Preciso de capital inicial, uma rede de contatos, credibilidade no mercado. E tem a questão da família. Meu pai ainda não entende direito o que eu faço. Como assim? Para ele, engenheiro trabalha em fábrica ou escritório.
Entregadora é entregadora. Ele se preocupa que eu não estou usando meu diploma. Eduardo riu. Se ele soubesse que você salvou uma empresa inteira num dia, ele ficaria orgulhoso, Marina disse sorrindo, mas também preocupado. Ele sempre diz que pessoas como nós não podem se dar ao luxo de correr riscos. E você concorda? Marina olhou para Eduardo, notando como ele realmente ouvia sem julgar. Às vezes, mas outras vezes penso que talvez o maior risco seja não tentar. Um mês depois, Eduardo apareceu na garagem onde Marina deixava sua moto. Posso te acompanhar numa entrega hoje? Você? Na garupa da minha moto? Por que não? Quero ver como você trabalha com outros clientes. Marina riu, mas concordou. Eduardo se agarrou nervosamente enquanto ela navegava pelo trânsito de São Paulo, parando primeiro numa padaria em Moema, que estava com problemas no sistema de refrigeração. Dona Carmen, Marina cumprimentou a proprietária, trouxe as peças que você pediu. Eduardo observou fascinado como Marina interagia com a cliente idosa, explicando o problema em termos simples e se recusando a aceitar pagamento extra por instalar as peças. Você faz isso sempre? Eduardo perguntou quando saíram. Faz o quê? Trabalha de graça. Marina deu de ombros. Dona Carmen tem uma padaria há 30 anos. Ela me dá café toda vez que passo aqui. É justo. Durante o resto do dia, Eduardo viu Marina resolver problemas em uma oficina mecânica, uma pequena gráfica e um consultório médico. Em cada lugar, ela era recebida como uma amiga, não apenas uma prestadora de serviços. Você tem uma relação diferente com as pessoas, Eduardo comentou no final do dia. Meus engenheiros são brilhantes, mas pensam em algoritmos. Você pensa em pessoas. Marina sorriu. Talvez seja porque nunca pude seguir o caminho tradicional. Você aprende a ser criativa quando não pode ser convencional. Naquela noite, tomando açaí perto do mercado municipal, Eduardo percebeu que estava esperando os encontros com Marina mais do que qualquer reunião de negócios. E Marina descobriu que Eduardo não era apenas um empresário rico. Era alguém que entendia a paixão de resolver problemas que importavam. Marina, Eduardo disse hesitando, você gostaria de jantar comigo no sábado? Não por causa de entrega ou trabalho, só porque eu gostaria de passar mais tempo com você. Marina sentiu o coração acelerar. Eu gostaria muito, Eduardo. Capítulo 3. Construindo algo belo. 6 meses depois do primeiro encontro, Marina e Eduardo tinham encontrado um ritmo confortável que misturava colaboração profissional com uma conexão pessoal cada vez mais profunda. O que começou como jantares ocasionais havia se transformado em fins de semana, explorando São Paulo juntos. E Marina começou a contribuir com ideias inovadoras para os projetos da empresa de Eduardo. Você precisa ver isso, Eduardo disse numa manhã de sábado, mostrando a Marina um projeto no tablet. Lembra da sua sugestão sobre sistemas modulares para pequenas empresas? Marina se aproximou, ainda vestindo a camiseta que havia dormido na noite anterior no apartamento de Eduardo. Você realmente desenvolveu a ideia? Minha equipe está animada. Dizem que sua abordagem pode reduzir custos em 60% sem perder eficiência. Marina sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e algo mais profundo. Nos últimos meses, Eduardo não apenas ouvia suas ideias, ele as valorizava e investia recursos reais para desenvolvê-las. Quer me acompanhar numa entrega hoje? Marina perguntou. Tenho um cliente em Osasco que pode ser interessante para você conhecer. Eduardo já não demonstrava mais nervosismo andando de moto com Marina. Na verdade, ele tinha comprado capacete próprio e aproveitava qualquer oportunidade para acompanhá-la nas rotas de entrega. O cliente era um pequeno fabricante de peças automotivas que estava lutando para modernizar seu sistema de produção. Marina apresentou Eduardo ao senhor Roberto, um homem de 50 anos que havia herdado a empresa do pai. O problema é que os sistemas novos são caros demais, senhor Roberto explicou, mostrando o maquinário antigo. E os técnicos que vêm aqui falam numa linguagem que eu não entendo. Marina passou a manhã examinando o sistema, enquanto Eduardo observava como ela traduzia problemas técnicos complexos em soluções práticas e acessíveis. Não precisa trocar tudo, Marina disse ao Sr. Roberto.
Posso otimizar o que você já tem e adicionar apenas 3 componentes novos. Vai melhorar sua eficiência em 40% por menos de 1/4 do custo. Você faria isso? Sr. Roberto perguntou esperançoso. Claro, posso voltar na próxima semana. No caminho de volta, Eduardo estava pensativo. Você tem um dom para isso, Marina. A forma como você conecta com as pessoas é algo que não pode ser ensinado. Talvez seja porque eu entendo as limitações deles, Marina respondeu. Quando você cresce sem muito dinheiro, aprende a fazer muito com pouco. É por isso que sua consultoria vai dar certo, Eduardo disse com convicção. Marina parou a moto num semáforo e se virou para olhá-lo. Você realmente acredita nisso? Acredito. E se você quiser, posso te ajudar a começar. Não financeiramente. Eduardo se apressou em esclarecer. Mas com contatos, referências, talvez alguns projetos piloto. Marina sentiu o coração acelerar. Você faria isso? Marina, nos últimos meses você trouxe mais inovação para minha empresa do que os últimos 2 anos combinados. Mas mais que isso, você me fez lembrar por que eu entrei nessa área. Naquela noite no apartamento de Marina, em Vila Madalena, eles conversaram até tarde sobre possibilidades. Carla, a melhor amiga e colega de quarto de Marina, os observava da cozinha com um sorriso conhecedor. Vocês sabem que estão apaixonados, né? Carla disse, interrompendo uma discussão sobre modelos de negócio. Eduardo e Marina se entreolharam, e Marina sentiu o rosto esquentar. Carla, não, é sério. Vocês falam de trabalho, mas ficam se olhando como se fossem inventar o futuro juntos. Depois que Carla saiu, Marina e Eduardo ficaram em silêncio no sofá, a tensão não resolvida pairando entre eles. Ela não está errada, Eduardo disse baixinho. Sobre o quê? Sobre nós estarmos apaixonados. Marina virou-se para encará-lo. Eduardo, eu sei que é complicado. Nossos mundos são diferentes. E eu não quero que você pense que estou tentando misturar negócios com sentimentos pessoais. E se eu dissesse que eu também estou apaixonada? Marina perguntou, sua voz quase um sussurro. Eduardo a puxou para mais perto. Diria que talvez a gente possa inventar o futuro juntos mesmo. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite. 6 meses de tensão e conexão, finalmente se resolvendo em algo belo e inevitável. Nas semanas seguintes, Marina começou a desenvolver um plano de negócios para sua consultoria. Eduardo apresentou-a a contatos no setor, sempre deixando claro que ela era uma especialista independente, não apenas a namorada do CEO. Você tem certeza disso? Marina perguntou uma noite, revisando propostas de clientes potenciais. Sua reputação também está em jogo quando você me recomenda. Marina, eu vi você resolver problemas que 5 engenheiros graduados não conseguiram. Minha reputação está mais segura contigo do que com qualquer outra pessoa. Marina sorriu, mas ainda tinha dúvidas. E se não der certo? E se eu não conseguir sustentar uma empresa? Então você tenta outra coisa, Eduardo disse simplesmente. Mas eu aposto que vai dar certo. E mesmo que não dê, eu vou estar aqui. Por primeira vez em meses, Marina começou a acreditar que talvez seu sonho de ter uma consultoria própria não fosse tão impossível assim. Com Eduardo ao seu lado, o futuro parecia cheio de possibilidades. Capítulo 4. A escolha impossível. 2 meses depois, Marina estava organizando papéis no apartamento quando encontrou uma carta que havia chegado semanas antes e esquecido de abrir. O timbre era de uma universidade alemã, uma das muitas instituições internacionais para as quais havia enviado currículo 1 ano atrás, quando ainda sonhava com oportunidades no exterior. Cara Marina Santos, ela leu em voz alta, temos o prazer de informar que foi selecionada para nosso programa de doutorado em Engenharia de Sistemas Avançados com bolsa integral. As mãos tremeram enquanto ela lia os detalhes. Não era apenas uma bolsa, era uma oportunidade completa com garantia de emprego numa das maiores empresas de tecnologia da Europa após a conclusão do doutorado. Que carta é essa? Carla perguntou chegando da cozinha. Uma oferta de doutorado na Alemanha. Marina respondeu ainda em choque. Bolsa integral, moradia, tudo pago. E emprego garantido depois. Carla arregalou os olhos. Marina, isso é incrível. Quando você se inscreveu?
Há mais de um ano, quando ainda achava que nunca conseguiria nada aqui no Brasil. Eu nem lembrava mais dessas aplicações. Marina olhou para a data na carta. Tinha 2 semanas para aceitar a oferta. Naquela tarde, Eduardo chegou ao apartamento com flores e um sorriso animado. Consegui mais 3 clientes potenciais para sua consultoria. Um deles é uma rede de farmácias que precisa otimizar todo o sistema de refrigeração. Marina estava sentada no sofá, a carta alemã nas mãos. E Eduardo notou imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou se sentando ao lado dela. Marina lhe mostrou a carta. Eduardo leu em silêncio e Marina viu sua expressão mudar gradualmente de confusão para compreensão e finalmente para algo que parecia dor contida. Isso é incrível, Marina, Eduardo disse, sua voz controlada. É tudo o que você sempre quis. Eu nem sei se ainda quero, Marina admitiu. Há um ano seria um sonho, mas agora o quê? Marina olhou para ele, buscando algum sinal de que ele pediria para ela ficar. Agora eu tenho você. Tenho os planos para a consultoria. Tenho uma vida aqui. Marina, você tem que aceitar, Eduardo disse, forçando um sorriso. Essa é sua chance de trabalhar com tecnologia de ponta, de ter reconhecimento internacional. Seria loucura recusar. E nós? Eduardo levantou e andou até a janela, evitando o olhar dela. Nós vamos encontrar um jeito. Relacionamentos à distância podem funcionar. Mas Marina percebeu pela rigidez dos ombros dele que Eduardo não acreditava nas próprias palavras. Nos dias seguintes, ambos tentaram agir normalmente, mas uma tensão estranha havia se instalado entre eles. Eduardo se mostrava excessivamente encorajador sobre a oportunidade alemã, enquanto Marina ficava cada vez mais quieta e pensativa. Você está sendo idiota, Carla disse numa noite, encontrando Marina chorando na cozinha. Você está apaixonada por ele, e pelo que eu vejo, ele está apaixonado por você também. Por que vocês dois estão fingindo que isso não importa? Porque amor não é suficiente, Marina respondeu enxugando as lágrimas. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. E se eu perder essa oportunidade por causa de um relacionamento e depois não der certo? E se você perder o amor da sua vida por causa de uma oportunidade que talvez nem te faça feliz? Marina não tinha resposta para isso. Enquanto isso, Eduardo conversava com Roberto, seu sócio, no escritório da empresa. Você está sendo um idiota, Roberto disse, observando Eduardo fingir trabalhar. Você está apaixonado por ela, e ela claramente está apaixonada por você. Por que não pede para ela ficar? Porque isso seria egoísmo, Eduardo respondeu. Que tipo de homem eu seria se pedisse para ela desistir dos sonhos por minha causa? Que tipo de homem você é se deixa o amor da sua vida ir embora sem lutar? Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Se eu pedir para ela ficar e ela escolher isso? E se anos depois ela se arrepender e me culpar por ter perdido a oportunidade? E se ela quer que você peça para ela ficar, mas está esperando você demonstrar que ela vale mais que qualquer carreira? Roberto deixou Eduardo sozinho com seus pensamentos. Faltavam apenas 5 dias para o prazo final. Naquela noite, Marina e Eduardo jantaram juntos num restaurante italiano que havia se tornado especial para eles. Ambos tentaram conversar sobre outros assuntos, mas a tensão era insuportável. Eduardo, Marina disse finalmente, eu preciso saber o que você realmente pensa sobre a Alemanha. Eduardo parou de comer e a olhou nos olhos. Eu penso que você tem que ir. É a oportunidade da sua vida. Mas e se eu não quiser ir? Então você vai se arrepender pelo resto da vida. Marina sentiu o coração se partir. É isso mesmo que você quer? Que eu vá. Eduardo hesitou por um momento, e Marina viu a luta interna nos olhos dele. Eu quero que você seja feliz. E eu acredito que você só será completamente feliz se seguir seus sonhos. Marina assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem. Então é isso. É isso, Eduardo concordou, sua voz quase um sussurro. Nenhum dos dois dormiu naquela noite, ambos se perguntando se estavam fazendo a escolha certa ou cometendo o maior erro de suas vidas. Capítulo 5. O salto da fé. Faltavam 3 dias para o prazo final, quando Marina recebeu uma ligação inesperada no trabalho. Era da própria universidade alemã. Senhorita,
Santos, disse a voz em inglês. Ligamos porque recebemos uma proposta interessante. Há uma empresa brasileira interessada em estabelecer uma parceria conosco. Isso poderia permitir que você fizesse parte do doutorado aqui no Brasil, com períodos de pesquisa na Alemanha. Marina quase deixou o telefone cair. Que empresa? Tecnologia Avançada Industries. O CEO, Sr. Mendes, nos procurou propondo um programa de pesquisa conjunta. Depois de desligar, Marina ficou parada no meio da rua, o coração batendo acelerado. Eduardo havia passado dias fingindo apoiar sua ida para a Alemanha, mas secretamente tinha pesquisado formas de fazê-la ficar. Ela pegou a moto e foi direto para o escritório dele. Você fez isso pelas minhas costas? Marina perguntou, irrompendo na sala de Eduardo sem bater. Eduardo levantou dos papéis, surpreso. Marina, eu posso explicar. Não! Marina gritou. Você passou dias me dizendo que eu tinha que ir, que era meu sonho, que seria loucura recusar. E o tempo todo você estava trabalhando para me manter aqui? Eu só quis encontrar uma alternativa. Sem me contar? Sem me incluir na decisão? Marina estava tremendo de raiva. Você acha que pode controlar minha vida assim? Eduardo se aproximou, as mãos estendidas. Marina, por favor, me escuta. Eu não estava tentando controlar nada. Eu estava desesperado. Desesperado por quê? Porque eu te amo. Eduardo explodiu. Eu te amo tanto que não consigo imaginar minha vida sem você. Mas eu também te amo demais para pedir que você desista dos seus sonhos por minha causa. Marina parou, o peito subindo e descendo rapidamente. Então você decidiu criar uma solução mágica sem me consultar? Eu pensei que se existisse uma forma de você ter tudo... Eduardo, eu não preciso de você me salvando. Eu preciso de você me respeitando. Eduardo se sentou na cadeira derrotado. Você tem razão. Eu estraguei tudo. Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que você ofereceu para eles? Uma parceria de pesquisa, investimento em laboratórios, intercâmbio de estudantes, projetos conjuntos, coisas que eu já queria fazer mesmo. E a universidade aceitou? Eles estão interessados. Mas, Marina, eu quero que você saiba que fiz isso porque acredito no seu potencial, não apenas porque quero que você fique. Marina se sentou na cadeira em frente a ele, ainda processando tudo. Eduardo, eu passei os últimos dias em agonia, tentando escolher entre você e meu futuro. E você já sabia que talvez não precisasse escolher. Eu sei que agi errado, mas eu estava morrendo de medo de te perder. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que havia aprendido a confiar nela profissionalmente, que a apoiava em todos os projetos, que acreditava em suas capacidades, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Sabe o que é mais frustrante? Marina disse finalmente. É que você fez tudo isso sem perceber que eu também estava morrendo de medo. Medo de quê? De que talvez eu não quisesse mais ir para a Alemanha. De que talvez meu sonho tivesse mudado. Eduardo a olhou com esperança cautelosa. Mudou? Marina se levantou e começou a andar pela sala. Há um ano, ir para a Europa era tudo o que eu queria. Mas nos últimos meses, trabalhando com você, vendo como posso fazer a diferença aqui, Eduardo, eu descobri que meu sonho não é sobre onde eu trabalho. É sobre resolver problemas que importam, com pessoas que importam. E o que isso significa? Marina parou na frente dele. Significa que eu quero ficar. Não por causa da sua parceria com a universidade. Não porque você me salvou de uma decisão difícil. Eu quero ficar porque eu quero construir algo aqui. Com você. Eduardo se levantou lentamente. Tem certeza? Porque se houver qualquer dúvida... Eduardo, eu te amo. E eu amo o que estamos construindo juntos. A consultoria, os projetos, a forma como você me desafia e me apoia ao mesmo tempo. Mas e se você se arrepender? Marina sorriu pela primeira vez em dias. E se eu me arrepender de não tentar? Eduardo, o maior risco não é ficar. É não apostar no que temos. Eles se beijaram ali mesmo na sala. Meses de tensão e medo se dissolvendo em alívio e amor. Então você vai recusar a oferta alemã? Eduardo perguntou. Vou aceitar a parceria que você criou, Marina disse. Mas como minha decisão, não como sua solução para me manter aqui. E a consultoria? Marina sorriu.
Vou precisar de um sócio investidor. Conhece alguém? Eduardo riu, puxando-a para mais perto. Acho que conheço alguém que ficaria interessado. Naquela noite, Marina ligou para a Universidade Alemã e explicou sua decisão. Aceitaria a parceria que permitiria fazer o doutorado principalmente no Brasil, com períodos de pesquisa na Alemanha. Tem certeza de que não está desistindo dos seus sonhos por minha causa? Eduardo perguntou, enquanto eles planejavam o futuro no sofá do apartamento dela. Eduardo, meu sonho nunca foi sobre um lugar específico. Era sobre ter a liberdade de resolver problemas importantes. E agora eu tenho isso. Tenho você, tenho a consultoria, tenho a oportunidade de fazer o doutorado. E principalmente tenho a certeza de que escolhi ficar porque quero, não porque você me convenceu. Carla, que havia escutado tudo da cozinha, apareceu com uma garrafa de champanhe barata. Finalmente vocês dois pararam de ser idiotas. Os três brindaram ao futuro, e Marina percebeu que às vezes a melhor solução não é escolher entre duas opções, é criar uma terceira que ninguém havia imaginado. Festati, capítulo 6. Soluções e novos começos. Um ano depois, Marina estava sentada na mesa de reuniões da Santos em Mendes Consultoria Técnica, revisando contratos enquanto Eduardo terminava uma ligação com um cliente em potencial. O escritório pequeno, mas bem equipado, ficava no mesmo prédio da Tecnologia Avançada Industries, facilitando a colaboração entre as duas empresas. A rede de farmácias aprovou nossa proposta, Eduardo disse, desligando o telefone. Eles querem que comecemos na próxima semana. Marina sorriu, mas não tirou os olhos dos papéis à sua frente. Ótimo. Mas temos um problema. O Sr. Roberto ligou dizendo que a otimização na fábrica dele está apresentando falhas. Que tipo de falhas? Eficiência caiu 20% desde a semana passada. Ele está preocupado que a solução não vai funcionar a longo prazo. Eduardo franziu a testa. Nos últimos meses, tinham descoberto que administrar uma consultoria era bem diferente de resolver problemas pontuais. Cada cliente tinha expectativas diferentes e nem sempre conseguiam cumprir todas as promessas iniciais. Vamos lá verificar, Eduardo sugeriu. Na fábrica em Osasco, o Sr. Roberto os recebeu com uma expressão preocupada. Marina, confiou em vocês, mas meu supervisor está dizendo que talvez eu tenha feito uma escolha errada. Marina examinou o sistema que tinha otimizado meses antes. Rapidamente identificou o problema. Os funcionários não estavam seguindo os novos procedimentos porque ninguém os havia treinado adequadamente. A solução técnica está perfeita, Marina explicou. Mas a gente se esqueceu do fator humano. Vou passar a próxima semana aqui treinando sua equipe. Sem custo adicional, Eduardo acrescentou, vendo a preocupação no rosto do Sr. Roberto. No caminho de volta, Marina estava pensativa. A gente está cometendo os mesmos erros que eu criticava em outros técnicos. Estamos focando só na parte técnica e esquecendo que sistemas são operados por pessoas. É parte do aprendizado, Eduardo disse. Pelo menos agora, sabemos que precisa incluir treinamento em todas as propostas. Isso vai aumentar nossos custos, Marina apontou. Talvez alguns clientes não possam pagar. Então vamos encontrar um jeito de fazer mais eficiente. Essa conversa se repetiu várias vezes nos meses seguintes. A consultoria estava crescendo, mas cada novo cliente trazia desafios inesperados. Marina descobriu que empreender era muito mais difícil do que resolver problemas técnicos. Às vezes eu me pergunto se não deveria ter aceitado a oferta alemã, Marina disse numa noite, depois de um dia particularmente difícil lidando com um cliente insatisfeito. Eduardo parou de digitar e olhou para ela. Por quê? Seria mais simples. Salário fixo, problemas já definidos, sem preocupação com fluxo de caixa. Mas você seria feliz? Marina riu, mas sem muito humor. Eu não sei se estou sendo feliz agora. Ontem eu passei 4 horas explicando para um cliente por que nossa solução não funcionou como esperado. E o que você disse? A verdade, que subestimamos a complexidade do problema e vamos corrigir sem custo. Eduardo se aproximou dela. Marina, você sabe que isso é exatamente o que meu pai faria? Assumir a responsabilidade e fazer o certo, mesmo quando custa caro. Seu pai não tinha que pagar aluguel de escritório e funcionários. Não,
mas ele tinha orgulho do trabalho dele, assim como você tem. Marina suspirou. Às vezes penso se não foi presunção minha achar que podia abrir uma empresa. Lembra da primeira vez que você apareceu no meu escritório? Eduardo perguntou. 5 engenheiros formados não conseguiram resolver um problema, e você resolveu em 2 horas. Isso foi sorte. Não foi competência. E a mesma competência que você demonstrou naquele dia é o que está fazendo a consultoria funcionar. Marina sorriu, se sentindo um pouco melhor. Mesmo quando tudo dá errado? Principalmente quando tudo dá errado. Qualquer um resolve problemas fáceis. 6 meses depois, Marina e Eduardo estavam assinando seu primeiro contrato realmente grande. Uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para otimizar sistemas em escolas públicas. O projeto duraria 2 anos e permitiria que contratassem mais funcionários. Conseguimos, Marina disse, ainda não acreditando completamente. Você conseguiu, Eduardo corrigiu. A proposta foi sua ideia. Nossa ideia. Você que sugeriu dividir o projeto em fases menores. Eduardo sorriu e puxou uma pequena caixa do bolso. Falando em fazer coisas juntos, Marina olhou para a caixa, o coração acelerando. Eduardo. Marina Santos, você quer se casar comigo? Quero dizer, além de ser minha sócia nos negócios, você toparia ser minha parceira para o resto da vida? Marina abriu a caixa e encontrou um anel simples, mas bonito. Você tem certeza? Porque eu venho com uma consultoria problemática, tendência a trabalhar demais e uma moto barulhenta. Eu não mudaria nada, Eduardo disse colocando o anel no dedo dela. Então sim, eu aceito. Mas quero que você saiba que se casar comigo significa que você vai ter que me aturar, discutindo com clientes e questionando suas ideias pelo resto da vida. Eu não esperaria nada diferente. Eles se beijaram no escritório da consultoria, cercados pelos projetos que tinham construído juntos e pelos planos para o futuro. Marina percebeu que tinha encontrado algo melhor que qualquer oportunidade internacional. Tinha encontrado um parceiro que acreditava nela mesmo quando ela duvidava de si mesma. Onde você quer que seja o casamento? Eduardo perguntou. Marina olhou ao redor do pequeno escritório, depois para a vista da cidade pela janela. Que tal no data center onde nos conhecemos? Seria perfeito. Eduardo riu. Só você para querer se casar num data center. Só você para achar isso romântico. Eles passaram o resto da tarde planejando tanto o casamento quanto a expansão da consultoria, provando que amor e trabalho podiam andar juntos quando as duas pessoas estavam realmente comprometidas com o mesmo futuro. Epílogo. 3 anos se passaram desde que Marina e Eduardo se casaram no data center da tecnologia avançada Industries, numa cerimônia que virou lenda entre os entregadores técnicos e engenheiros de São Paulo. A foto deles trocando alianças, cercados por servidores zumbindo, foi capa da revista Inovação Brasileira, com a manchete O Amor que Conecta Mundos. Marina ajustou o capacete e verificou a nova van da Santos em Mendes Consultoria, estacionada em frente ao prédio comercial em Pinheiros. Aos 31 anos ela ainda fazia entregas ocasionalmente, mas agora eram visitas técnicas para seus próprios projetos. A empresa havia crescido para 12 funcionários e tinha contratos em 3 estados. Você tem certeza que quer ir sozinha? Eduardo perguntou, carregando uma caixa de equipamentos. Esse cliente parece complicado. Complicado é minha especialidade, Marina respondeu, sorrindo. Além do mais, você tem a reunião com os investidores alemães hoje. A parceria com a Universidade Alemã havia evoluído para um programa de intercâmbio que trazia estudantes europeus para estagiar na consultoria, enquanto Marina passava 2 meses por ano pesquisando em Berlim para seu doutorado. Ainda não acredito que conseguimos convencer a prefeitura a expandir o projeto para mais 100 escolas, Eduardo disse, olhando os relatórios de impacto no tablet. Conseguimos porque você teve a paciência de explicar os números para 15 secretários diferentes. Marina riu. Eu teria desistido na 3ª reunião. E eu teria sugerido uma solução técnica impossível de implementar se você não tivesse me lembrado que precisávamos pensar nos professores e alunos. Eles haviam aprendido ao longo dos anos que suas diferenças eram exatamente o que tornava a parceria forte. Eduardo pensava em sistemas e escalabilidade,
Marina pensava em pessoas e soluções práticas. Juntos, conseguiam criar soluções que realmente funcionavam. Marina chegou ao seu destino, uma pequena metalúrgica em Santo André, onde o dono, Sr. Antônio, estava desesperado. 3 empresas de consultoria já haviam falhado em resolver os problemas de eficiência da fábrica. Doutora Marina, Sr. Antônio disse usando o título que ela havia ganhado ao defender sua tese 6 meses antes, se nem você conseguir resolver isso, vou ter que fechar a empresa. Marina examinou o sistema durante 1 hora, fazendo perguntas que nenhum consultor anterior havia feito. Não sobre máquinas ou processos, mas sobre as pessoas que operavam o sistema. Sr. Antônio, o problema não é técnico, ela disse finalmente. É organizacional. Seus funcionários sabem exatamente o que está errado, mas ninguém nunca perguntou para eles. Como assim? Posso fazer uma reunião com sua equipe? 2 horas depois, Marina havia identificado 5 problemas principais, todos relacionados a fluxo de informação e comunicação entre turnos. A solução não exigia equipamentos caros, apenas reorganização dos processos existentes. Isso vai funcionar? Sr. Antônio perguntou cético. Vai funcionar porque não é só minha solução, Marina explicou. É a solução que sua equipe já sabia, mas que ninguém nunca implementou. No caminho de volta, Marina ligou para Eduardo. Resolvido. Mais uma vez, o problema era humano, não técnico. Você nunca muda. Eduardo riu do outro lado da linha. E os alemães adoraram nossa proposta. Querem expandir o programa para outras universidades brasileiras. Que ótimo. Isso significa mais trabalho para nós. Significa mais impacto. Lembra quando você disse que queria resolver problemas que importassem? Marina sorriu, olhando pela janela da van para a cidade que havia se tornado seu laboratório. Lembro. E sabe o que é engraçado? Eu costumava pensar que impacto significava trabalhar com tecnologia de ponta em países desenvolvidos. E agora? Agora eu sei que impacto é ajudar o Sr. Antônio a salvar os empregos de 50 famílias. É ver uma escola em Capão Redondo funcionar melhor, porque otimizamos o sistema de aquecimento deles. Marina parou num semáforo e viu um motoboy entregando equipamentos para um prédio comercial. Ele usava capacete amarelo similar ao que ela usava anos atrás. E por um momento, ela se lembrou da primeira vez que entrou na tecnologia avançada Industries. Eduardo, ela disse, você se lembra da primeira coisa que você disse para mim? Que você deixasse as peças com a segurança. Não, depois, você disse, conserta se for capaz. Eduardo riu. Eu era um idiota arrogante. Não, você me deu exatamente o que eu precisava naquele momento. Um desafio impossível. E você provou que não era impossível. Marina chegou ao escritório da consultoria e encontrou Eduardo na porta, esperando com 2 cafés e o sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos esses anos. Pronta para o próximo problema impossível? Ele perguntou, mostrando uma proposta nova no tablet. Marina pegou o café e olhou para o documento. Era um projeto para otimizar sistemas de distribuição de água em comunidades do interior de São Paulo. Complexo, desafiador e com potencial para impactar milhares de vidas. Sempre, ela respondeu, beijando o marido antes de entrarem juntos no escritório. No final do dia, enquanto revisavam projetos lado a lado, Marina percebeu que havia encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Não era apenas sucesso profissional ou amor, era a sensação de que cada problema que resolviam, cada cliente que ajudavam, cada sistema que otimizavam, fazia parte de algo maior. Sabe o que nossa história prova? Marina disse, fechando o laptop. O quê? Que às vezes a solução mais impossível é também a mais simples. Eduardo sorriu pegando a mão dela. Como assim? Eu passei anos achando que precisava escolher entre amor e carreira, entre ficar no Brasil e ter sucesso internacional, entre ser prática e ser sonhadora. Mas a verdade é que não precisava escolher nada. Precisava apenas encontrar a pessoa certa para construir as soluções junto. E encontrou. Marina olhou para o anel no dedo, depois para o escritório cheio de projetos que haviam criado juntos, e finalmente para o homem que havia transformado sua vida ao desafiá-la a consertar o impossível. Encontrei, ela disse. E ainda estamos consertando o mundo, um problema impossível de cada vez. Lá fora,
São Paulo continuava pulsando com energia, cheia de máquinas quebradas, sistemas ineficientes e problemas esperando para serem resolvidos. E Marina Santos Mendes, a entregadora que deixou 5 engenheiros no ridículo e conquistou o coração de um milionário, estava pronta para qualquer desafio que a cidade pudesse oferecer.